Dona Eusébia é um município da zona da Mata Mineira, com pouco mais de 6.500 habitantes. É conhecida como a Cidade das Mudas, ou o Berço do Verde, por ter boa parte da sua economia voltado ao ramo e à produção de mudas cítricas, frutíferas e ornamentais. Olha, aqui em Dona Eusébia, a muda cítrica representa para nós o futuro, né? Se a muda acabar aqui em Dona Eusébia, nós não temos um outro meio, né, de nós manter. Mas a gente tem lutado para ver se a gente consegue a vender a muda, a fazer uma muda de acordo que cobre, né, a necessidade de todo mundo, das pessoas que compram, né? Mas não sei se nós vamos conseguir por causa da fiscalização que está vindo contra os produtores de muda. E isso tem nos atrapalhado bastante, porque nós não temos também a verba para fazer as estufas a qual eles estão exigindo, né, nós fazer. A muda cítrica representa para a gente aqui em Dona Eusébia mais do que o pão na mesa. Ela representa para os produtores, assim como eu me enquadro um produtor, estou como secretário de Agricultura, mas sou produtor de muda. Ela representa para a gente o nosso dia a dia. Nós, né, da minha família, nós dependemos bastante da produção, né, já que eu sou produtora há exatamente 12 anos, eu faço esse mês, né, sou produtora de plantas ornamentais e cítricas, né, então a muda cítrica ela é muito importante na nossa produção, né, nós dependemos dela, né, para nossa sobrevivência e de mais aí em torno de 10 a 15 famílias que dependem, né, da produção dessas mudas para sobreviver. É o sustento da cidade, não sustenta só nós lá da roça, como a cidade aqui de Dona Eusébia. É porque nós que somos produtor, muitas das vezes nós produzimos muda no terreno de outras pessoas. Nós às vezes nem produzimos dentro do nosso terreno. Então nós plantamos a meia. Então não é só nós que vivemos da muda. Nós, o dono da terra, mais a cidade de Dona Eusébia. E assim como eu sou produtor de pequeno porte, há muitos igual eu, ou seja, a maioria, 90% é desse mesmo nível. Pessoas que às vezes trabalham como cooperado de outros. Então, ou seja, nessa transição para construir uma estufa, eu acredito que eu vejo uma dificuldade muito grande, porque não é fácil o pequeno chegar e construir uma estufa. Veja bem, a gente vai plantar, hoje você planta 20 mil mudas de cítrica a céu aberto, você vai ter um custo aí de R$1.000 com aração, gradil, rotativa. E o substrato ele levanta esse custo, por exemplo, aí de R$1.000, você vai ter um custo mais ou menos de R$25.000. A muda na terra, nós deixamos a sacola com terra, fica muito mais barato o custo para nós e dá uma muda mais sadia. Isso aí não tem o que discutir, entendeu? Olha a diferença de uma muda, né, na terra com a do substrato, entendeu? É muito mais forte, entendeu? O freguês, os que compram a muda lá, eles já reclamaram com nós que compra a muda se for na terra. Aqui na estufa eu consigo semear ela, eu estou adequando ainda. Porém tem muda grande, muda pequena, eu ainda não adaptei bem. Pode ver aqui, ó, a diferença está aqui. Eu estou tomando um couro danado com isso aqui. Eu não aprendi ainda direito. E para transplantá-la para o campo aberto, para mim fica difícil com o substrato, é muito caro, o custo é muito alto e eu não estou adaptado com ele no campo. Uma das primeiras dificuldades hoje aqui na muda da estufa é o substrato, entendeu? O substrato que hoje, segundo eu estou sabendo, ele vai chegar aqui para nós caríssimo. A muda for telado, eu sei que é lei. Mas na nossa região aqui, nosso clima não é favorável. Os insumos chegarão para nós mais caros.
a nossa muda não vai ter preço, vai ser um desastre total. E outra, a muda de laranja nossa é de primeira qualidade, basta só fiscalizar. O substrato hoje é uma carecida muito grande, por causa de quê? O pequeno produtor hoje, ele quase a mercadoria que ele trabalha é um salário que ele ganha. Para comprar um substrato desse hoje, se tornaria muito caro. E a gente ganha é quase para gastar entre a família e tratar da família, um médico, um dentista e outras coisas mais. Porque hoje o órgão de saúde hoje está tão precário também, para a gente sobreviver e comprar essas mercadorias todas que hoje está querendo, a gente vai passar dificuldade. Diga-se de passagem também que a gente não tem facilidade, por exemplo, o conhecimento, a técnica para produzir dentro do telado. Né? Nós conseguimos alguns avanços sim, há muitas estufas de pequeno porte que vem se levantando com muita dificuldade. A gente sabe que essa normativa é uma normativa de 2013, mas há muito que ser feito. Veio a pandemia, que não deixou de atrapalhar um pouco os planos do produtor, os clientes sumiram, nós passamos a ter um problema sério aqui com funcionários. Então, ou seja, o custo de produção nesse momento está muito elevado. A respeito da estufa, né, a nossa dificuldade ela é muito grande. Primeiro que nós não temos conhecimento técnico, né, desse tipo de produção, né, principalmente na minha família, a gente não tem conhecimento porque, como eu já falei, há 12 anos a nossa produção é feita dessa forma, né, a céu aberto, direto na sacola, né, então é uma planta que sai assim como muito saudável, sem perca nenhuma, vamos dizer assim, pouca perca, né? Como seria aí na estufa, né? Que a perca ela seria muito grande. Pandemia, como diz um amigo meu, tem certas coisas na vida que vêm às vezes para mostrar a gente como viver, como lidar com a situação do dia a dia. E a pandemia hoje me mostrou o seguinte, que a gente está tendo medo de entrar em certos comércios para comprar certo tipo de coisa que a gente precisa para realizar algumas coisas nas mudas. Por exemplo, você vai comprar um adubo hoje, é um preço, amanhã o cara fala, já subiu. Você vai comprar um plástico, um saquinho, hoje é um preço, amanhã é outro. Então a pandemia realmente está me assustando. E está servindo de lição também para muita gente, para mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. A pandemia hoje para mim está me assustando nesse motivo. Tudo que vai comprar hoje é um preço, amanhã já é outro, não está tendo tabela de nada. A pandemia, ela deu tipo assim uma alta em matéria-prima, uma escassez de matéria-prima, como sacola, subiu muitas coisas, entendeu? Elevou muito o preço para a gente trabalhar, o custo da produção de muda nossa subiu muito. A pandemia afetou bastante, que os clientes sumiu, o custo da muda, não está comprando muda, um alega que a venda está fraca, dificuldade para tudo, então afetou muito. Outra dificuldade que temos também é mão de obra, porque passou um vento ali na minha estufa, na outra estufa que eu tenho aqui do depósito. Já tem 2 meses que eu comprei o plástico, não achei uma pessoa que coloca para mim. Mão de obra é difícil demais, para quem para mexer com esses tipos de coisa, estufa, é complicado demais. E outro detalhe, a estufa tem que ser feita num lugar que não tenha muito poeira, porque a minha lá da rua, eu tenho que lavar ela 2 vezes no ano, lavar o plástico todinho, porque não passa claridade, se for num lugar que tenha muita poeira, e atrapalha o crescimento da muda. A muda cítrica aqui para nós representa muita coisa, né? A muda cítrica aqui representa o pão de cada dia na nossa mesa, né? Isso foi passado de geração em geração, veio do meu avô passou para o meu pai, do meu pai passou para mim. Ela representa muita coisa, ela representa a economia da cidade aqui hoje. Não só da cidade aqui, mas várias cidades em volta, entendeu? É muita coisa, é muito emprego, é milhares de pessoas trabalhando na lavoura, é milhares de pessoas produzindo a planta. Não só para mim que sou produtor, mas várias pessoas que também ajudam, porque um produtor sozinho
ele não produz a muda, ele precisa de enchedor de sacola, de fazedor de enxerto. Ela representa muita coisa. Ela representa você poder pagar suas contas em dia, você acordar todos os dias e ter um trabalho, ter o que fazer para você poder tocar a sua vida. Se uma muda no chão demora gasta de 3 a 3,50 para fazer, se fosse para fazer no estufa, ela ficaria muito mais cara. Fora a estrutura, né? Porque uma estufa simplesmente para 10 mil mudas, ela fica 50 mil reais hoje. Então, para um pequeno produtor fazer um investimento desse, fazer uma conta dessa, seria quase impossível. Então, vários produtores talvez parariam por isso. Vários empregos seriam ceifados simplesmente por isso. Pelo custo, que ela ficaria muito alta e muitos teriam que parar. Então, ou seja, há uma dificuldade muito grande nesse sentido. Já visto que Dona Eusébia é uma cidade conhecida como a cidade das plantas, a segunda maior produtora do país. E veja bem, nós não temos nenhuma fábrica, nenhuma indústria no nosso município. Pessoas que têm seus 30, 40 anos, há uma dificuldade grande em arrumar um emprego fora do município. Quer dizer, nós estamos vendo aqui vivendo uma dificuldade. O nosso maior problema hoje é se essa muda do campo acabar imediato, igual há se falado, e se não for feito nada por isso, nós vamos estar erradicando o nosso município. Nós vamos ceifar com muitas vidas novas, pessoas que já estão com uma certa idade, que já têm seus 30, 40 anos na produção de muda, praticamente, se essa produção for encerrada, nós estamos acabando com o nosso município, assim como o município de Astolfo Dutra, o município de Itamaraty, que depende também nesse sentido de planta. Eu sou o Felipe, né, sou engenheiro agrônomo aqui na Emater de Dona Eusébia, sou responsável técnico aqui em torno de uns 80 viveiros. Hoje a gente tem, desses 80 viveiros, uns 60% deles tem produção de cítricos, de 70% a 80% tem produção de mudas cítricas. Tem alguns viveiristas já que estão começando a produção em estufa, né, com substrato e bancadas suspensas, e ainda tem alguns no campo. A maior dificuldade que eu estou vendo aqui, que eu estou encontrando aqui nesses produtores é eles passarem, né, fazer essa transição do campo para o viveiro. A dificuldade de conseguir o substrato, porque na região aqui não tem fábrica de substrato, a maioria do substrato que quando eles compram vem de São Paulo, né? E o frete fica muito caro, fica inviável para o produtor, né? Esse substrato vindo de São Paulo. Outra coisa também, a gente está tentando ainda, mas ainda não tem uma linha de financiamento de estufas aí, para eles construírem uma estufa que tem um período de carência maior, né? Porque nesse período de adaptação eles vão ter que aprender a trabalhar dentro dessas estufas, né? E a maioria ainda não tem essa técnica, né? Hoje eu sou o vice-prefeito aqui de Dona Eusébia, eu sou um dos produtores de muda. A muda aqui em Dona Eusébia representa muita coisa. A muda para nós aqui é uma fonte de um trabalho que é onde que eu aprendi fazendo a muda, trabalhando, fazendo a muda, tratando da minha família, educando, formando, dando estudo para a minha família, foi através da muda. Nós como na frente da cooperativa, fazendo parte da diretoria dela há em torno de 20 anos, a muda de laranja em Dona Eusébia é o carro-chefe de tudo, ela representa mais de 80%, 85% da economia do município. E nós estamos tendo uma barreirazinha com essa exigência da lei que está surgindo aí, que nós estamos tentando adaptar ela e controlar. E nos falta um pouco de apoio, talvez do governo, do estado. Tem um detalhe que a gente tem que frisar sempre: Minas Gerais, quase 70% das frutas que entram no Ceasa de Minas Gerais, comercializada, advém de outros estados, de outras regiões. Então veja só o tamanho do mercado que nós temos para frutíferos ainda no estado. E é importante ter Dona Eusébia como esse polo e ter uma legislação apropriada para que essas mudas cheguem, para a gente ter condições de ofertar mudas e, por consequência, depois ofertar mais frutas no mercado mineiro. Nós precisamos de ocupar mais uma parcela desse mercado. E Dona Eusébia, com certeza, tem uma função muito importante. Então eu digo o seguinte, que Dona Eusébia é um polo que tem uma função social muito grande, quando a gente pensa dos pomares domésticos, das compras conjuntas, mas também econômica, não só para Dona Eusébia, mas toda Minas Gerais, onde existe a produção de fruta. Aguardamos aí uma ajuda do nosso ilustre governador Romeu Zema, que tem feito dessa Minas Gerais um polo de todas as áreas, tem aí feito grandes obras para Minas Gerais. Esperamos contar com a colaboração dele para ajudar nós aqui, os pequenos produtores.
sabendo que as nossas mudas são mudas de qualidade. Nós temos proibido de fazer a muda em céu aberto por uma doença que aqui não existe, comprovada pelo Ministério da Agricultura, pelo IMA, que está sempre fazendo o controle de tudo e não tem problema algum. Então nós estamos aí pedindo aí o nosso governador que nos dê essa atenção aí, junto ao Ministério da Agricultura em Brasília, para ver se essa produção continua, que essa produção tem que continuar. Essa produção, o município depende dessa produção e nós também dependemos disso. E contamos com a boa vontade de todos envolvidos nesse sistema. Fazer a muda do jeito que nós temos feito aqui, ao céu aberto, já ficou um custo muito caro. Agora, vindo essa pandemia aí piorou tudo. A matéria-prima encareceu demais. Hoje nós estamos pagando hoje no adubo aí muito caro. A mão de obra, o custo da mercadoria, da muda para nós, dificultou muita coisa. Nós não temos, a estrutura de fazer o telado não é tão complicada. Agora, a manutenção dele que não existe. Nós não temos aqui, nós não conseguimos a borbulha para fazer a borbulheira para ser vendida em estufa. A cooperativa mesmo tem 2 estufas, uma delas está vazia, aguardando essa borbulha. Essa borbulha chega para nós aqui a um custo de R$ 7 a R$ 8. Ainda tem uma perca de mais de 20%, então ela passa de R$ 10 por planta. Sei também que tem muitos deputados envolvidos nisso, nos ajudando. Quero também agradecer eles também e que venha somar junto essa nova batalha que nós estamos pleiteando aí. Pretendemos que o governador nos ajude, pelo menos se não puder essas mudas serem documentadas para fora do estado, pelo menos que venha nos agregar com documento, pelo menos para dentro do estado, já nos vai ajudar bem. Estamos aqui no Complexo de Borbulheira. É uma obra que estamos finalizando, já estamos no processo na compra dos insumos, que é os implementos, que é o cavalinho, sacola, o substrato, e que em breve a gente vai poder trazer esse benefício para os produtores rurais. Eu queria agradecer o pessoal da Emater, ao nosso secretário de Agricultura, Luciano, que tem muito nos apoiado nesse sentido. Então, espero que em breve também a gente vai estar se adequando ao processo da nova legislação. O que a gente pede ao governo federal é que nos dê mais um tempo para a gente poder adequar ao novo sistema. Com o problema da pandemia, houve um atraso tanto dos produtores rurais quanto até da nossa parte mesmo. Mas em breve nós vamos estar entregando o complexo aí para que a população seja beneficiada. Tá? E é isso que Dona Eusébia pede, um prazo para que os produtores rurais se adequem à nova legislação. Muito obrigado. A cidade é destaque, é o primeiro lugar de Minas Gerais e segundo no país pela produção e distribuição de cítricos. Hoje, Dona Eusébia é conhecida por todo o Brasil devido à coragem destemida dos conterrâneos caminhoneiros que transportam o verde das mudas, cítricas, frutíferas e ornamentais para todas as regiões do país, levando para os lugares onde passam um pedacinho da terra de Dona Eusébia em cada muda que vendem.